Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para fazer um videozinho, uma pequena análise sobre o Xiaomi Redmi Note 4, ok? Um equipamento que chegou até mim através da Tecni Store. Vou deixar um link na descrição da loja, vou deixar também informação sobre os envios, leiam bem isso, a descrição. O equipamento que custa cerca de, na versão de 2GB de RAM custa cerca de 159€, ok? E na versão de 3GB de RAM está abaixo dos 200€, o que eu considero um preço bastante aceitável. O Note 4 é um equipamento que saiu juntamente com o Redmi Pro, que eu também já fiz análise, vou deixar o link na descrição, e são equipamentos muito semelhantes, a carcaça em metal, desempenho, câmaras, apesar do Redmi Pro ter uma dupla câmara, a qualidade de imagem é igual entre os dois telemóveis, ok? Os equipamentos são muito semelhantes. O Redmi Pro é ligeiramente mais caro, e vocês vão ter que considerar as diferenças que já vos vou explicar mais à frente, se justifica ou não para vocês comprar o Redmi Pro, tal como eu disse no Redmi Pro, se para vocês justifica ou não dar mais em relação ao Redmi Note 4, vocês aí é que têm que avaliar essas diferenças. Eu andei com o equipamento cerca de uma semana, ok? Já não o tenho comigo, mas vou deixar um videozinho com a minha opinião sobre aquilo que foi a minha experiência com o equipamento. Podemos começar por falar sobre o design e a construção. O Redmi Note 4, como eu já vos disse, é muito parecido com o Redmi Pro. Diferenças: o Redmi Pro tem uma dupla câmara, o Redmi Note 4 não tem, e temos uma entrada micro USB tipo C, ok, das novas no Redmi Pro, enquanto que no Redmi Note 4 temos uma micro USB muito comum em todos os equipamentos. Porque de resto os equipamentos são bastante idênticos e também o Redmi Pro tem aquele alumínio escovado na traseira mais bonito do que o Redmi Note 4, na minha opinião. Mas de resto os equipamentos são muito idênticos. Aqui no Redmi Note 4 continuamos a ter uma traseira totalmente em metal, muito bonita. Para mim o Redmi Pro e o Redmi Note 4, a seguir ao Honor 8, o Huawei Honor 8, são dos equipamentos mais bonitos que existem no mercado. O ecrã é de 5,5 polegadas com leitora de impressões digitais que funciona bem, tal como é normal em todos os Xiaomis. Tem LED Dual Flash, câmara traseira e frontal e tem LED notificações. O ecrã é também um dos pontos que diferencia o Redmi Note 4 do Redmi Pro, isto porque o Redmi Pro tem um ecrã AMOLED. No Redmi Note 4 temos um ecrã IPS muito comum, tem 5,5 polegadas, muito Full HD, muito comum. No Redmi Pro temos um equipamento AMOLED. Na prática, não há assim muitas diferenças que eu vos possa dizer. O pessoal diz que... eu não noto diferenças. O pessoal diz que a AMOLED tem melhor saturação. Há quem não goste da AMOLED e há quem adora a AMOLED porque vem dos Samsungs e acha que é uma coisa muito boa. Na prática, muito provavelmente vocês não vão notar diferença nenhuma. Mesmo a nível de gestão de bateria é exatamente igual. Podem notar mais um branco aqui ou menos branco ali, mas muito dificilmente vocês vão notar diferenças, portanto não acho que seja um ponto que vocês deverão escolher um Redmi Pro em relação a um Note 4, porque essa questão do AMOLED é mais no papel, porque na prática vocês com um ao lado do outro poucas diferenças ou nenhumas, ligeira melhor saturação no Redmi Pro por causa do ecrã AMOLED, mas muita pouca diferença, provavelmente vocês nem vão notar. Mas aqui no Redmi Note 4 temos um equipamento muito comum, não é? 5,5 polegadas, Full HD, IPS, bons ângulos de visão, sem qualquer problema, temos aqui um excelente ecrã. Em relação ao Android também é muito mais daquilo que estamos habituados a ver, temos aqui um equipamento com Android 6, com a MIUI 8, muito tranquilo, sem muito a apontar, muito comum nos Xiaomis, ou que trazem Android 5 ou Android 6, e trazem a MIUI 7 ou 8, neste momento já temos Android 6 e temos MIUI 8, portanto todos os equipamentos vão receber atualizações para isso, em princípio, assim pelo menos os mais recentes, que há com um ano ou dois, irão receber MIUI 8 Android 6, portanto muito do comum aqui que estamos habituados a ver nos Xiaomis. Relativamente aqui ao hardware do Note 4, eu penso que já vos disse isso. O Redmi Note 4 tem um Helio X20 que equivale à versão mais fraca do Redmi Pro, ok? Porque o Redmi Pro tem a versão com Helio X20 e tem a versão com Helio X25. Portanto, o Redmi Note 4 equivale ao Redmi Pro, à versão mais fraca do Redmi Pro, Helio X25, 2 ou 3 GB de RAM, vocês escolhem. Na versão 3 GB de RAM, o Redmi Pro tem 32 GB de memória interna, enquanto que o Note 4 tem 64 GB de memória interna, que é neste caso o meu, tem 3 GB de RAM, 64 GB de memória interna e dá cerca de 83.000 no Antutu, o que eu acho que é um valor muito bom. Aceita cartões microSD até 256 GB, tem bom desempenho, sem falhas, sem bloqueios, um equipamento que não vos vai deixar ficar mal em nenhuma situação, vai rodar tudo sem grandes problemas. A câmera é outro dos poucos pontos que diferencia o Redmi Pro do Redmi Note 4. O Redmi Note 4 tem apenas uma câmera, enquanto o Redmi Pro tem uma dupla câmera traseira que no fundo serve unicamente para vocês mudarem o foco, mesmo depois de tirarem fotografia podem mudar o foco. Portanto, se vocês não acham isso necessário para vocês, a qualidade de imagem, a qualidade final da foto entre o Redmi Note 4 e o Redmi Pro vai ser a mesma, ok? Portanto, no Redmi Pro vocês podem alterar o foco, é essa a única diferença, porque de resto é exatamente igual. Se vocês não acham isto necessário, podem ir muito bem para um Redmi Note 4, que vão ficar bastante bem servidos em relação à câmera, porque em relação ao Redmi Pro é exatamente igual. No Redmi Note 4 temos uma câmera traseira de 13 megapixels e temos uma frontal de 5 megapixels,
Como de costume, vou deixar o link na descrição para vocês darem uma vista de olhos. Não tenho assim muitas fotos tiradas com o Note 4, mas tenho algumas e acho que vocês podem fazer download e perceber a qualidade mais ou menos. Acho que penso que dá para perceber a qualidade final da câmara fotográfica. Mas vamos ser sinceros, e há muitas pessoas que me perguntam isso porque acham que a câmara é um ponto muito importante para elas, percebo perfeitamente. Estamos a falar de um equipamento com um desempenho muito bom, com uma relação preço-desempenho muito boa. Tanto este como qualquer outro Xiaomi. E vocês não podem esperar um equipamento de 200 euros, com um equipamento bastante bom, não podem esperar ter uma câmera fantástica, não é? E, na minha opinião, as câmaras de Xiaomi são mais do que suficientes, ok? Mas eu tenho pessoal, por exemplo, no outro dia a falar com um colega meu, tinha um Xiaomi Redmi Note 3 Pro e achava a câmera bastante fraca. Mas eu pergunto, então e qual era o teu telemóvel antigo? Tinha um LG, ok, se tu vens de um LG, se tu vens de um Nexus, se tu vens de um Moto G, se tu vens de um Samsung, é normal que tu notes uma diferença de qualidade de imagem no Xiaomi, que tem um desempenho, uma relação preço-desempenho muito boa, a câmera vai ser mais fraca, ok, é perfeitamente normal. Vocês não podem esperar ter aqui uma câmera excelente, tem um equipamento de 200 euros, não podem esperar ter uma câmera de um equipamento de 600 euros, não é? Não podem esperar ter uma câmera do Samsung, que são das melhores do mercado, ok? Vocês têm que ter uma câmera razoável, aceitável, em situações de pouca luz. Penso eu que todos os Xiaomi falham um pouco, ok? Mas, tirando isso, eu tenho excelentes fotos tiradas com o Redmi Note 3 Pro, excelentes fotos. Tenho boas fotos tiradas com o Redmi Pro, com o Note 4 não tirei muitas, ok? Vocês têm um link na descrição para ver, como já vos disse. Não tenho muitas, mas também tiram boas fotos, ok? Em situações de poucas luzes, é muito comum os Xiaomi falharem um pouco, a qualidade descer um pouco, mas vocês têm aqui um equipamento, tanto este ou outros Xiaomi, mesmo o Redmi 3S, o Redmi 4, que é o equipamento que eu tenho aqui comigo, não vos vai deixar ficar mal. Na minha opinião, também tenho boas fotos com este equipamento e vou fazer a análise que vocês vão ver mais tarde. Tenho boas fotos tiradas com o Redmi 4. Não tenho grandes pontos a apontar, não tenho grandes defeitos a apontar, aliás, pontos negativos. Acho que a câmera é bastante aceitável para aquilo que vocês pagam pelo equipamento, ok? É essa só a minha opinião. A bateria também é um ponto que é importante. Temos aqui uma bateria de 4100 mAh que não é removível, ok? Como é o comum nos Xiaomi, não costuma ser removível. Que na minha opinião aqui no Redmi Note 4, tal como no Redmi Pro, é assim, tal como no Vernier Polo, é assim ligeiramente fraquinha, porque vocês dificilmente vão conseguir fazer as 5 horas de ecrã, ok? Ali aceitável para baixo, aceitável fraquinho, ok? Porque por exemplo no Redmi Note 3 Pro, porque tem processador Snapdragon que tem melhor gestão de bateria, vocês fazem para aí 7 horas, mesmo no Xiaomi Mi 5 vocês fazem para aí 7 horas, apesar de ter um ecrã mais pequeno, de 5.15 polegadas se não me engano. Mas temos aqui um equipamento Redmi Note 4, Redmi Pro, que faz 4 horas e meia, 5 de ecrã, que eu considero assim ligeiramente, pronto, médio fraquinho, ok? Por exemplo, Redmi 4, um equipamento que acabou de sair recentemente no mercado, e vou-vos dar um exemplo, então tenho aqui aberto e tudo. O equipamento tem ainda 41% de bateria, ok? Tem ainda 41% de bateria e já fez 7 horas e 16 de ecrã. Este equipamento tem feito 11 horas e meia, 12 horas de ecrã ativo. Praticamente o triplo de um Redmi Note 4, de um Redmi Pro, ok? Tem Snapdragon 625, também é bom. O Redmi 3S tem Snapdragon 430, faz 8 horas de ecrã ativo. Vocês aqui é que têm que avaliar, não é? Não posso escolher por vocês, obviamente. O Redmi Note 4 é um equipamento bonito, tal como o Redmi Pro. Na bateria eu acho que podiam melhorar um pouco. Tudo bem que aqui temos um equipamento de 5 polegadas, Full HD, muito raro de encontrar, normalmente 5 polegadas costuma ser só HD. 5 polegadas Full HD, equipamentos de 5 polegadas e meia, tem mais pixels para puxar, tem um ecrã maior, obviamente que faz menos bateria. Mas por exemplo, como eu estava a dizer, o Redmi Note 3 Pro faz ali as 7 horas de ecrã, porque o Snapdragon tem melhor gestão de bateria, ok? Mas pronto, temos aqui uma bateria que faz, provavelmente com uso assim intensivo, vais fazer as 4 horas e meia de ecrã, ok? Vai dar para um dia, ok? De manhã à noite vai dar para um dia, penso eu que sem problemas. A mim dava até mais do que um dia, porque eu também não faço um uso muito intensivo, mas durava mais do que um dia, mas com uso intensivo acredito que vai fazer um dia sem problemas. Mas pronto, eu acho que pronto, 4 horas e meia, 5 é assim meio fraquito, mas um dia vai-vos durar seguramente, ok? Pronto pessoal, é isto. Na minha opinião o Redmi Note 4 é uma boa compra, por cerca de são 159 € na Tecnistore, a versão de 2 GB de RAM de 6 GB de memória interna. Eu acho que é um preço bastante bom, abaixo dos 200 € a versão de 3 GB de RAM, de 6 GB, 32 GB de memória interna. Acho que é um preço bastante bom. É muito parecido com o Redmi Pro, ok? Se bem que o Redmi Pro tem aquele alumínio escovado na traseira muito mais bonito, ok? Eu, a nível de beleza, meti a Honor 8, Redmi Pro e Redmi Note 4. E depois temos aqui, em relação ao Redmi Pro, temos a diferença da dupla câmara, ok? O Redmi Pro tem dupla câmara, este aqui tem só uma.
E temos o facto do ecrã AMOLED, que o Redmi Pro tem ecrã AMOLED, e a entrada USB tipo C que tem o Redmi Pro, enquanto que aqui temos uma micro USB normal. Por de resto, os equipamentos são muito idênticos, mesmo a nível de desempenho. Aliás, a nível de desempenho são iguais. Se vocês tiverem o LX20 no Redmi Pro, o LX20 no Redmi Note 4, são idênticos. Ok, pessoal? Cabe a vocês ver as diferenças que eu vos referi: ecrã, a entrada para carregador e a câmara, porque de resto os equipamentos são muito idênticos, foram lançados na mesma altura. Já existe global oficial, se não me engano, para o Note 4, para o Redmi Pro ainda não, mas vocês podem meter Xiaomi EU sem qualquer problema. Pessoal, é isso. Vejam links na descrição. Tecnistore foi onde o equipamento veio até mim. Vou lá deixar também a informação dos envios, vou deixar links para a versão 2GB, para a versão 3GB. Vejam isso tudo, dúvidas, questões, falem comigo, pessoal, já sabem como é que é, o meu Facebook, podem deixar comentários aqui em baixo, Twitter, onde quiserem, pessoal. Da minha parte é tudo, não se esqueçam de ler a descrição, ok? Leiam bem a descrição tudo, tem lá links importantes para vocês. Um grande abraço e até à próxima.